Renato ele é criticado. Não. Cara, mas nós estabelecemos conceitos sobre ele. Nós estabelecemos conceitos e talvez até não é pré-conceitos. É injusto comparar as duas figuras dos dois trabalhos, mas o Mancini era criticado, o Roger era criticado, o Renato é criticado. Tu sabe que não é que o Renato é um cara. O Renato, ele dificilmente é criticado pelos resultados dele. Ele é mais criticado porque ele é uma figura muito atípica de, tipo, dar folga agora de 5 dias, Mas ele de não deu. Mas jogar por futebol. que ele apanha pela folga que os outros também deram? Não, de 5 dias até todo não. mundo deu, JB. O Palmeiras deu do Abel Ferreira, Até quarta, o Pedro né? Caixinha do Bragantino Até quarta, deu. né? Não Palmeiras. todos deram 4 a 5 dias. Não, o Palmeiras deu até quarta-feira. Eu tenho a lista aqui de todos. O Não, Palmeiras deu até quarta. Palmeiras deu 4 dias, o Bragantino deu 5 Mas dias, eu o mas aqui, Botafogo deu Diogo, 4 dias. Eu não entendo essa... Eu Por que vou a gente explicar, bate? eu vou dizer por quê. Por quê? Porque o Abel Ferreira é técnico do Palmeiras. E esse programa ele foca no dupla Grenal. Não, mas por que o Simples. Abel pode e o Mas Abel quem disse que o Abel pode? pode? Se eu estivesse apresentando o dono da bola no lugar do Neto, meu abraço ao grande Neto, talvez eu criticasse lá também. E daqui a pouco eu quero falar sobre a folga. Quero falar com muita ponderação e equilíbrio. Mas o discurso do jogo está errado. Porque ele está misturando alhos com bugalhos. Nós estamos aqui na aldeia falando de dupla Grenal. Eu só um pontinho, tá? Tu citou há pouco o Roger, que foi criticado em determinados momentos. Só que vocês já perceberam que o Roger, nós passamos a vida inteira tratando o Roger como um estudioso da bola, mas um montador de times. Faz tempo que nós virou. fizemos isso a vida inteira com o Roger. E o Renato nós tratamos a vida inteira como um cara que não entende nada de montagem de time. Quem é que ganhou títulos do Grêmio? Foi o Roger ou foi o Renato? Não, tu tem razão. Tu tem razão, e além de ter razão, tem que acabar com essa história de que o Renato ganha uma Libertadores da América e uma Copa do Brasil, em 16 e 17, primeira Copa do Brasil, montado na garupa do esquema tático do Roger. Isso aí tem que ser destruído, cara. Porque se o Renato perde, aí quem perde é o Renato. Se ele perde aquela Libertadores e perde a Copa do Brasil, aí o Renato perde. Aí quando ele ganha, parte da mídia, Chico da Loma do Pinheiro, em cima, tá montado na garupa do esquema tático do Roger. Isso é uma injustiça com o treinador. Isso é uma grande injustiça e não é só o Ribeiro. Boa parte da imprensa gaúcha embarcou nessa. E isso não é uma crítica ao Roger, que é um bom treinador, mas tem dificuldades para ganhar. Ele tem dificuldades na hora, como diz, na hora da pomada, na hora de decidir. Sobre a folga, Diogo. Tá, eu queria seguir do Renato. Eu nem falei do Renato. Eu te dei o tempo pra tu falar, tu falou do assunto Mas daí que tu todo quis, mundo... né? Tá bom, mas todo mundo falou, eu falei Mas 20 por que tu segundos. não falou, então? Porque tu eu te falou, chamei, JB. porque tu me eu te interrompeu. chamei. Não falei porque tu me interrompeu, porque o Baldassi me interrompeu, porque o Ribeiro me interrompeu, porque o Diogo Rosa me interrompeu. Quando eu disser assim, JB, é tu que fala. Quando eu disser Ribeiro... Tá, então tá. Quando falar Eu digo JB. Joe e ele entra, né? Quando falar JB, sou eu que falo. Todo mundo falou, não pude falar do Renato. Sobre a folga. Eu acho que foi uma folga demasiada. Eu não sou assessor de imprensa, de técnico, nem de Inter, nem de Grêmio. Eu vou colocar aqui a minha opinião e respeito quem pensa diferente na matéria-prima da questão. Porque eu acho que o Renato usou a folga como agente mobilizador. Tá bem. Só que ele disse isso publicamente. E aí ele deu segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira de tarde, que é para poder aproveitar a noite de quinta-feira. Eu acho demasiado. Mas isso é grave? Isso vai trazer transtornos para o Grêmio? Acho que não. Acho que o Renato sabe administrar isso muito bem. Mas eu acho que 5 dias, no meio de uma competição, com um time no bastidor, como o Diogo Rossi informou ontem aqui, que almeja ainda o título do Campeonato Brasileiro, eu acho que até quarta-feira a folga estava de bom tamanho. Então, sem exagero, sem crise, mas eu acho que a folga foi um tanto demasiado. O Beneguete, eu só gostaria de uma parte, porque fui citado por Diogo Rossi. Com toda a razão, inclusive. Não, na verdade, eu achei um pouco sem caráter. Porque o que não há problema nenhum vindo desse programa aqui. Beneguete, eu gostaria que, a partir de amanhã, tu, como comandante do programa, tirasse esta ordem expressa de colocar tapa-ouvidos dos integrantes. Entendeu? Eles têm que ouvir todo o programa até Faz chegar à 10 sua anos que tu participação. critica o Renato no Grêmio, Ribeiro. É isso? Não, Resumo da ópera é esse. Tá. Faz 10 anos que tu critica toda hora o Renato. Tu não reconhece. Então tá. Então eu acho que esse tapa-ouvido serve para ti também, nobre comandante. Pois eu iniciei a minha narrativa, né? O recorte que tu tem que sublinhar é que eu estava elogiando o Renato. Eu vou recortar o que eu quiser, né? Dizendo que, tu quer, né? que esse é o seu principal trabalho como treinador de futebol. Então, Não é. Ele é campeão da América. Ele pegou um time 15 anos sem título. Eu tenho a minha opiniãozinha, nós entendeu? perdimos. Tá bom? Não tem problema. Então, assim, e aí o Diogo vem, não tem problema nenhum, ele quer usar eu de escadinha para ficar bem com o Renato, cada um, entendeu? Não tem problema nenhum. Então, assim, o Ribeiro... Não, eu acabei de elogiar o Renato. Tá bom.
Obrigado, Ribeiro. JB. Bom, a primeira coisa que eu sempre tenho em mente é, o Renato tem total direito de falar. Ele tem que falar. É a chance que ele tem, é óbvio. A não ser quando ele faz, a gente sempre cobra disso, quando ele não dá um nome, mas nesse caso é uma crítica mais genérica para as pessoas, então não é uma acusação contra alguém, então tudo certo, o Renato tem o direito de falar, nós falamos, a imprensa fala, tem que saber ouvir. Então esse é o primeiro ponto. Segunda questão, eu só acho e eu só vejo que essa crítica ela é retroativa e eu respeito isso. É muito barbado aqui, nós, na condição de, quem apanha não esquece, sabe? A gente bate, aí depois o cara guarda e vai bater lá na frente, a gente, mas já passou, né, já cicatrizou essa ferida. Não, se ainda é uma ferida aberta no coração do Renato, respeito isso, respeito de fato, de verdade, tá? Tudo certo. Agora, eu só acho que ela não vale para esse ano. Para esse ano, cara, eu vi, recentemente teve um vídeo do Rica Perrone, que eu acho ele maravilhoso, ele é muito talentoso, mas ele faz uma tática muito conhecida e muito popular. Ele pega um ponto positivo, usa a imprensa como alvo comum para a torcida e cria uma narrativa, porque é uma narrativa dizendo todos contra o Grêmio. Ele falou algo assim, será que não estão vendo que o Grêmio está jogando bem? Nossa, a imprensa não está vendo. Não, o que nós mais fazemos aqui nesse programa é elogiar o Grêmio. Tanto que eu peguei, eu me dei o trabalho, eu fiz um recorte naquela semana de 15 minutos, só elogios do donos da bola ao Renato, ao Grêmio, ao jeito de jogar, aos jogadores e tal. Falei assim, cara, em minutos eu achei ali 15 minutos de elogios. Ou seja, o Renato, nesse ano, Meneghetti, não enquadra, porque não tem muito como criticá-lo. Tu vai criticar um dia que tu não gostou de uma substituição, tu vai dizer que não foi bem, tá bom, isso é muito pontual. Mas em linhas gerais, tá todo mundo dizendo que é o trabalho mais maduro do Renato, que é o trabalho mais autoral do Renato, e eu acho que vale, fazendo a lembrança do tu e do Baldasso, mas eu acho que é um pouco é um equilíbrio. O Roger montou aquele time, o Renato aperfeiçoou e foi campeão, e só foi campeão por conta do Renato. Ponto, nova linha. Acho que o Renato, na remontagem do time, não foi tão bem. Esse ano, nessa temporada, ele remontou muito bem o Grêmio. Só um detalhe, tá? Tu já tinha me falado dessa história do vídeo do Rica Perrone, eu não vi o vídeo, mas isso não é jornalismo, né? Essa não é a forma, ele faz no canal dele o que ele quiser, mas isso não é jornalismo. Tu pegar algumas opiniões e tratar como senso comum, aí isso é muito fácil, é uma estratégia. Né? Pegar algumas opiniões de meia dúzia de jornalistas da praça, viu, estão criticando o Grêmio. Não, tem gente que também está elogiando o Grêmio, mas aí é jornalismo. Meneghetti, tem uma frase que é maravilhosa que diz o seguinte, o bom da internet é que todo mundo tem voz. O ruim da internet é que todo mundo tem voz. A gente vai debater e tal, porque assim, é muita gente falando, de todos os tipos. Quando a gente fala imprensa, o que é imprensa, por exemplo? Tem influencer, e eu não estou criticando, eu estou dizendo que, cara, se tu falar assim, estão criticando o Renato. Não, tem gente que está criticando, tem gente que está elogiando, tem gente que é diferente, porque hoje todo mundo tem voz. Então assim, não dá para, eu acho, o Baldasso usa muito essa expressão, só se fala nisso no estado. Meu pai lá em Capivari do Sul nem sabe que isso está acontecendo, então não tem como tratar como unanimidade.